Olha, hoje um dos textos mais bonitos de todos os evangelhos, né? Os cegos de Jericó. Os cegos de Jericó. Então é isso que nós vamos ver hoje. E vem comigo e vamos caminhar aqui nesse texto que é uma beleza em si mesmo, né? Vamos lá. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos do Evangelho de Mateus. O texto é de Mateus capítulo 20, de 29 a 34, onde lemos da seguinte maneira: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamando-os, disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E logo viram, e eles o seguiram. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Olha, aqui nós temos um texto extremamente rico, que se repete em Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos comentam sobre o cego de Jericó. Interessante que Mateus nos fala de dois cegos em Jericó, né? Enquanto que Marcos e Lucas nos falam de um cego. Eram dois ou era um só? Ora, é claro que eram dois. É claro que eram dois. Por que Marcos só fala em um? Provavelmente porque ele domina a cena, ou porque estava próximo e Jesus atendeu um primeiro e o outro daqui a pouco, e ele destacou mais a história de um que era Bartimeu, assim também o Evangelho de Lucas. Há algumas possibilidades, mas se Mateus está dizendo que eram dois, enfim, é a mesma coisa dos anjos. Tem evangelho que diz que havia um anjo na ressurreição, outro evangelho diz que havia dois anjos na ressurreição. Claro que havia dois, né? Um é aquele que fala, é aquele que chama para si a cena principal, mas havia dois, assim também os cegos de Jericó. Um deles nós sabemos que era Bartimeu, agora o outro a gente não sabe o nome, mas estava aqui envolvido nessa situação. Eles eram pedintes ali naquela terra. Eu me lembro com muito carinho, e hoje eu queria fazer assim um registro, uma saudação, né, e uma homenagem ao pastor Zilmar de Oliveira Leite, meu professor de evangelismo, né, na Primeira Igreja Batista de Niterói. Muitos anos atrás, talvez uns 30 anos atrás, quando ele pregou em Bacaxá, eu era pastor da Primeira Igreja Batista de Bacaxá, ele pregou um sermão inesquecível, e ele pregou nesse texto aqui, desse ou num desses similares, né, de Marcos e Lucas, né, mas dos cegos de Jericó, e ele destacou o seguinte: eles eram cegos, mas olha, a Bíblia diz no verso 30, ouvindo que Jesus passava. Eles podiam ouvir. Eles clamaram a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles foram até Jesus, andaram até Jesus, e finalmente eles creram em Jesus. O Evangelho de Marcos diz: a tua fé te salvou. Marcos usa essa palavra. Eles não viam, eles eram cegos, tinham um problemão para aqueles dias. Não havia lei de acessibilidade, de preferência, nada, esqueça isso. Estavam entregues à sorte, à caridade pública.
mas eles podiam ouvir, sentir, andar, podiam crer. Às vezes a gente se prende muito naquilo que a gente não tem, não pode, não consegue, mas a gente devia mais se prender àquilo que Deus nos deu. Às vezes você tem um problemão na vida, mas você tem tantas virtudes, você tem tantas habilidades, você tem tantos potenciais, mas às vezes você tem um problemão. E às vezes para tudo por causa do problemão. Deixa que um problema contamine todas as áreas da sua vida. Isso é um perigo. E, modéstia à parte, acho que isso é um grande equívoco. Se você tem um problema grande, procure restringi-lo e fazer com que ele não contamine outras áreas da sua vida. Você não pode, porque você se aborreceu no trabalho, chegar em casa, não dar um beijo na esposa, tratar o filho mal, dar um bico no cachorro e coisas dessa natureza. Não faz sentido. Por causa de um problema que você tem, você contamina tudo. Bota tudo a perder. Então, aqueles homens, eles não podiam ver. De fato, isso é um grande problema. Mas eles podiam ouvir. E ouviram. Eles podiam clamar a Jesus. Clamaram. Podiam andar até Jesus e andaram. Podiam crer e confiar em Jesus e confiaram. Preste atenção no que você tem, no que você é, não no que você não tem, no que você não é. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Até o próximo encontro, ainda nesse texto aqui do filho dos cegos de Jericó. Deus os abençoe. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. No, no, no.
a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não pode ir. não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar, esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Atende o meu clamor. De Davi, Tem misericórdia de mim. tem misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vá, filho, A tua fé te curou. A tua fé